assim, eles vão mais uma vez fazer o Lance Stroll forçar. Tipo assim, pô, por que que o Lance Stroll tá sentindo dor hoje? Será que foi porque ele não se recuperou direito da última vez? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer ele não se recuperar direito de novo? Ou será que foi alguma coisa que aconteceu durante uma corrida? Ele bateu o pulso em algum lugar? Ele teve algum impacto? Eu não lembro se ele bateu o carro nessas últimas 6 semanas, mas eu acho uma temeridade botar o Lance Stroll no risco de novo. Tipo, Felipe Drugovich estava sendo cotado para pilotar no GP do Canadá. E apesar dele ter postado ontem, né, uma fotinho ali dizendo que ele estava indo para Le Mans, a gente ainda não tem a certeza se o Stroll vai correr ou não na próxima corrida da Fórmula 1, que é no dia 14 de junho, justamente no dia de Le Mans. Então, como a gente não tem certeza, a gente preparou aqui uma tela sobre rivais de Felipe Drugovich. Sim. Tá bom? Quem que concorre com ele por essa vaga caso o Lance Stroll chegue ali na quinta-feira e fale, rapaziada, não vai dar pra correr mesmo, liga pro Drugovich aí ou liga pra outra pessoa. E aí a gente preparou aqui quem são essas pessoas, né? Primeiramente, o próprio Stroll. O próprio Lance Stroll. Né? Que é o substituído. Você pode ler pra gente aí as Claro. estatísticas dele? Correu aí 9 temporadas, né, na Fórmula 1, com 174 GPs, 29 DNFs, o que é uma porcentagem razoável. Fez uma pole e não conquistou nenhuma vitória. Pois é, fez uma pole no GP da Turquia, não foi? No GP da Turquia, isso, de 2020. Stoff Van Dorn, um dos reservas da Aston Martin. 3 temporadas completas, correu 41 GPs com 8 DNFs, não fez nenhuma pole e também não alcançou nenhuma vitória. Pois é, você que falou dos abandonos do Stroll, fala agora dos uma abandonos. Porcentagem razoável. Porcentagem razoável. Um quarto, praticamente. Um quarto, exatamente. Valtteri Bottas. Que correu aí, é o nome, disparadamente desses 3 aí, é o nome com mais experiência. Correu 13 temporadas, são 246 GPs, com 28 DNFs, ou seja, é o mesmo número do Lance Stroll, com 100 corridas a mais. Fez 20 poles e também conquistou 10 vitórias. Pois é, 10 vitórias e ele tem vários pódios aí, um dos recordistas de pódio da Fórmula 1. E aí, senhor Rafael, obviamente a gente não tem uma tela do Felipe Drugovich porque ele nunca correu pela Fórmula 1. Mas nós temos aqui os contras de cada um. Então você pode ler pra gente aí? Claro. O contra aí do Valtteri Bottas é que ele tem uma punição de 5 posições pra pagar. Então ele tomou uma punição, pra quem não lembra, na última corrida do ano passado. Ele tem 5 posições no grid pra tomar essa punição. Então, caso a Aston Martin escolhesse pelo Valtteri Bottas, eles teriam que levar em conta que ele tomaria 5 posições no grid já de prima. Sim. O Stoff Van Dorn não corre pela Fórmula 1 desde 2018. Então aí já tem 7 anos que ele não entra num carro de Fórmula 1 de maneira oficial, digamos assim. E eu não escrevi aí pra não ser indelicado, mas ele teve uma passagem bem ruim. A última temporada dele na McLaren, ele perde todos os quales pra Alonso, né? 21-0. 21-0. 21-0, E aí, no caso do Drugovich, o contra dele é que ele nunca pilotou uma corrida ou um quali, ou enfim, uma sessão oficial de Fórmula 1, digamos assim. Ele já pilotou diversos treinos livres, ele já trabalhou muito em simulador, mas evidentemente que tem uma diferença muito grande disso pra correr a vera, valendo classificação, valendo corrida, valendo sprint ou o que quer que seja. Vale ressaltar também, numa pista que muito provavelmente ele nunca correu, né? A Fórmula 2 não corre no Canadá, então é muito provável que ele nunca tenha pisado em pista aí no GP do Canadá. Pois é. Então, dito isso, pra você, quem que é o candidato perfeito caso o Lance Stroll precise se ausentar no final de semana? Cara, e eu vou ser honesto aqui, até a última vez que a gente falou sobre isso, foi segunda-feira, sei lá, eu acho que foi, eu disse que eu achava o Bottas uma opção melhor. Sim. Que é um cara mais experiente, é um piloto melhor do que os outros aí, com todo respeito ao Drugovich. O Bottas, que eu nem sou um grande fã, é um piloto melhor, como você disse, é recordista de pódio, tem um monte de vitória, correu de um monte de jeito. Eu achava que ele era o melhor nome até eu saber que ele tinha uma punição pra pagar. Se a Aston Martin tem alguma aspiração de o Bottas entrar lá, ou enfim, o segundo carro, na verdade, entrar lá e conseguir pontuar com os 2 carros, porque vai pontuar o Alonso e o segundo carro, eu não acho que o Bottas vai ser uma opção, considerando que ele tem 5 posições pra pagar. Não pode ser uma opção, exato. Então, se ele larga, tipo, sei lá, de 11º, que nem é uma posição tão ruim pra essa Aston Martin, se ele classifica em 11º, ele vai largar de 16º. Largar de 16º com essa Aston Martin conseguir pontuar tem que ser um mega trabalho. Não é um feito impossível, dá pra fazer, mas dificulta muito, muito a vida. Então,
E eu, particularmente, acho o Drogovic melhor do que o Stoffel Van Dorn. Então, única e exclusivamente pela punição que o Bottas tem a pagar, eu acho que a melhor opção é o Felipe Drogovic. Ah, de fato é, né? Não tem muito o que falar. Ele realmente ele é o cara que é meio que o primeiro piloto ali, se você olhar os pilotos reservas disponíveis, porque é o cara que mais trabalhou, é o cara que mais fez trabalho de simulador, é o cara que mais fez treino livre, enfim, e por aí vai, né? E aí, somando isso a essa punição do Bottas, realmente ele acaba sendo a melhor opção. A questão é que eu acho que a melhor opção vai acabar sendo o próprio Lance Stroll, né? Foi o primeiro que a gente trouxe aqui, porque ele não vai abrir precedente pro Drogovic pilotar. Sim. E a gente já falou aqui o porquê. Porque ele sabe que, às vezes, pô, se ele abre um dia pro Drogovic pilotar e o Drogovic faz a corrida da vida dele, ou dá sorte, ou faz um bom resultado, a narrativa midiática vira toda contra ele. Ainda mais porque ele já tem uma predisposição de ser criticado por ser filho do dono, né? Então, assim, eu acho que o Lance Stroll vai correr até pelo Drogovic ter postado a foto indo pra Le Mans lá, provavelmente significa que o procedimento não era tão invasivo assim que o Lance Stroll vai conseguir correr. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que eles não deveriam fazer isso. Porque, assim, eles vão mais uma vez fazer o Lance Stroll forçar a barra, Sim. né? E tipo assim, pô, por que o Lance Stroll tá sentindo dor hoje? Será que foi porque ele não se recuperou direito da última vez? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer ele não se recuperar direito de novo? Sim. Ou será que foi alguma coisa que aconteceu durante uma corrida? Ele bateu o pulso em algum lugar? Ele teve algum impacto? Eu não lembro se ele bateu o carro nessas últimas 6 semanas, mas às vezes ele acabou dando um tranco em alguém ali, ou passando por cima de uma zebra, que seja, e às vezes Levou a alguma outra alguma coisa, coisa né? mudou, né? Mas eu acho uma temeridade botar o Lance Stroll no risco de novo. Tipo assim, cara, é o que a gente falou aqui. Vai ter uma corrida, aí vai ter mais 2 semanas de pausa e depois vai ter outra corrida. Tipo assim, cara, deixa ele fora dessa corrida. É que também é a corrida especial pra ele, é o GP da casa e tudo mais. Mas ele já não correu a corrida passada, mas ele correu todos os treinos livres e correu o treino O quali, classificatório. Então, tipo, ele forçou o pulso dele ali, né? E se ele não tava em condição de correr ali, pô, será que ele vai acontecer a mesma coisa no GP do Canadá? Porque se acontecer a mesma coisa, dele correr treino livre, correr quali, vai ficar feio pra ele. Sim, não, de fato vai. Vai ficar feio pra ele e pra Aston Martin, principalmente, eu diria, né? Se chegar no final do qualifying e falar, pô, galera, não vou conseguir correr de novo. Assim, pô, e aí, a Aston Martin vai correr quantas corridas com um piloto só? Exatamente. Né? Ou se ele chegar no treino e falar, tipo, olha, não consigo fazer a curva desse jeito, porque meu pulso tá doendo, igual ele falou da última vez, né? Na primeira prova dele no ano passado, quando ele voltou dessa lesão aí. Ano retrasado. Ano retrasado. Então, é estranho, né? De fato é. Eu acho que é uma situação meio estranha. Mas é isso, né? Às vezes tipo assim, é noticiado como uma cirurgia. Obviamente, tipo assim, ele devia estar sentindo muita dor a ponto dele perder um GP, né? Mas às vezes era um procedimento menos invasivo aí. E é aquilo, mano, que eu disse também, mesmo que o médico indique, mesmo que a equipe indique, a voz final eu acho que sempre é do piloto, e se o piloto acha que ele tá apto a correr mesmo com alguma limitação, é meio difícil você brecar ele, tá ligado? Então não tem muito o que fazer. Sim, pois é. Enfim, mas é isso. Comentem aí, o que vocês acham dessa história toda aí? O Drogovic é a melhor opção mesmo? Vocês acham que o Lance Stroll vai conseguir correr? Ou vocês acham que ele deveria ou não deveria correr? O que vocês acham aí? Claro, a gente tem informações limitadas, né? A gente não sabe que tipo de procedimento o Stroll teve que fazer. A gente não sabe o nível de dor que ele estava sentindo. A gente não sabe como é que tá o clima lá dentro, porque ele saiu do treino completamente bravo com a equipe e xingando todo mundo e batendo em coisa, né? Reza a lenda. Então a gente não sabe muita coisa, né? Mas pelo que a gente tem de informação, eu não sei se é uma boa ideia o Lance Stroll correr, não. E eu não falo isso nem pelo bairrismo brasileiro, não. Isso me lembra do dia que Lando Norris supostamente revoltado com o carro que a McLaren deu pra ele, deu um soco No volante. na parede. Na parede, né? Saiu do carro e deu um soco na parede aí. Bons tempos aí, quando a McLaren não era dominante. Cara, funcionou, né? Porque foi no GP da Áustria, se eu não me engano. Não, foi no Bahrein, era um teste de pré-temporada. Ah, é Que verdade, ele é pilotou, verdade. ele ficou tão puto que ele deu um soco na parede. Meu Deus do céu, né? Enfim. Mas no caso do Norris funcionou. Eu acho que no caso do Stroll, não sei se é uma boa ideia ele dar soco nas coisas, né? De fato. Devido à fragilidade do pulso dele. Túlio Oliveira falou, ó, cenário totalmente otimista. Caso o Drugo corra e vá muito bem, vocês acham que a mídia, num todo, como se e os acionistas da Aston Martin fariam mais pressão para ele entrar e sair o Stroll Alonso? É que eu acho que a questão não é nem ele entrar na Aston Martin.
A questão é, caso ele faça uma boa corrida, é ele entrar em qualquer lugar. Porque eu acho que, assim, da mesma maneira que o Colapinto fez o bom final de ano lá que ele fez e virou uma opção pra todo mundo no grid, o Drogovic, se entra e faz uma boa corrida, ele vai virar uma opção pra todo mundo no Vai, grid. é. Porque não tá sobrando piloto. E ano que vem vai ter equipe nova, enfim, vai ter contrato acabando, e aí é aquela coisa toda. E Aí vira sombra. Vira um caos. Um caso muito bom disso é o Russell na Mercedes, porque o Russell entra, pô, o Bottas dele se fudeu de graça nessa aí, porque o Bottas podia correr, quem não podia era o Hamilton. O Russell entra, corre uma corrida de Mercedes, e aí o discurso vira. Tá vendo? A Mercedes não precisa do Bottas. O Russell consegue derrotar o Bottas hoje. É. Até o Hamilton sofreu um pouco, obviamente, que eu lembro que teve um papo na época de tipo, tá vendo? A Mercedes hoje não precisa do Hamilton, porque um outro piloto qualificado consegue entrar lá, correr e disputar a vitória. E deveria vencer se a Mercedes não fosse incompetente naquele dia. Então, tipo assim, se o Hamilton já começou a sofrer essa pressão aí, você imagina o Lance Stroll, que é um coitado, tá ligado? Ele vai sofrer também. O Hamilton não era filho do dono, né? Mas o Hamilton era, Não, naquela mas ele tem época, um respaldo, heptacampeão mundial. exatamente. Não, ele já era hepta, porque quando ele não corre, ele já era campeão. Ah, é verdade, sim. verdade. Ó, Christian Bayer falando, minha fonte disse que o Stroll corre e bate no quali e não corre no domingo no Canadá graças ao dano. Fonte fortíssima, meu alter ego. O Christian Bayer. Filho do Paulo Bayer. Exatamente. Ó, Dr. Marco falando aqui, ó, pênalti de 5 posições em corrida pelo acidente no último GP de Abu Dhabi. Se eu não me engano, aí ele bate com Valtteri Bottas. o Magnussen. Magnussen, Kevin Magnussen. Aí foi o último presente do Magnussen aí pra Fórmula 1. E o Doctor falando aqui, ó, sobre quem vai estar na Aston, escutei com certeza Felipe, o quê? Com certeza Felipe. Ah, não. Sei lá. De fontes, né? De uma fonte escutei com certeza que o Felipe e de outra escutei entre Drugo e Bottas, tendendo mais para o Bottas, mas com o asterisco da penalidade que ele tem que pagar. É isso. Eu acho que, é um tiro no pé da Aston Martin botar um piloto com uma penalidade de 5 posições. É que depende, né? Tipo assim, qual que é a perspectiva? Se a perspectiva da Aston não, a gente vai hoje brigar pra ser 18º e não tem o que fazer. E eles querem um piloto pra ficar vivo, que não vai bater o carro, que pode sobreviver a uma corrida caótica e esperar algo. Aí eu até entendo Bottas, mas se a Aston Martin tiver a perspectiva mínima de conseguir algum ponto, aí eu acho que o Drugo vira uma opção melhor, de novo, única e exclusivamente pelo fato da penalidade. Então, mas aí talvez a única situação em que talvez o Bottas faça sentido é se eles quiserem trocar componentes do carro, né? Também, pode ser Pra uma tomar boa. punição. Aí talvez eles iam gastar o Bottas pra isso. Tipo assim, olha, a gente vai gastar a sua punição aqui porque você vai tomar 5 posições, mas tudo bem porque a gente vai tomar 20, mais 20 Sim. porque, enfim, a gente vai trocar coisas do carro. O Christian falando aqui, ó, maior rival do Drogovic não é Aston Martin, não é o Stroll, nem o Van Dorn, nenhum chefe. Seu maior inimigo é seu empresário. O cara só faz besteira. Eu gosto do Drugo, mas é muito menos habilidoso do que o Gabi. É muito menos habilidoso que o Bortoleto? Eu acho o Bortoleto mais piloto também. Eu acho. Aparentemente, a amostragem que a gente tem aí, obviamente que é só de Fórmula 2, né? Porque o Drogovic ainda não correu um Fórmula 1. Eu gostei mais do Bortoleto do que do Drogovic. Pois é. Eu também, mas eu acho que o Drogovic é um cara capaz. Óbvio que você acha. Pois é. Aí o que, ó, me coloquem no segundo carro da Aston Martin, tenho experiência. 70 horas de Gran Turismo 7, 120 horas de Assetto Corsa e campeão da Fórmula 2 e da Fórmula 1 e da F2 no Fórmula 1 23. A gente tem você, Ayuki, a gente tem aqui o Dr. Marco, que já derrotou Yuri Vips, né? Yuri Vips no iRacing, então, é verdade. a gente tem aqui muito cara apto. Estamos munidos de pilotos aqui no chat. Ó, o Christian falou aqui, é muito errado eu dizer que o problema do Stroll é a cirurgia que aconteceu em 98, a cesárea. Que isso. Eu não diria que você tá errado, equivocado. Não diria que você tá equivocado, não. Ana Andrade falando aqui, ó, Drugo acabou de postar um vídeo em Le Mans de macacão e mostrando capacete pra corrida. Então, mas é aquela coisa. Mas aí ele pode ter ido também pra, sei lá, pra fazer assento de carro, qualquer merda aí. Enfim, tá longe ainda também a corrida, né? Às vezes ele foi lá, mas nada impede dele entrar no avião e voar também pra Montreal. Então, é que o ponto é assim, por enquanto ele tá fazendo a programação normal, então ele ainda não cancelou, mas assim, nada impede que ele, por exemplo, tenha deixado o pessoal lá da Cadillac, que é a equipe que vai correr, de sobreaviso. Tipo assim, olha gente, a minha prioridade aqui é a Fórmula 1, se os caras me ligarem eu vou correr lá, então prepara alguém
Alguém lá. Porque assim, gente, da mesma maneira que o Drogovic é piloto reserva da Aston Martin, a Cadillac também tem piloto reserva. Deve ter, Porque se o Drogovic ficar doente, se o Drogovic ficar com Covid, se Sim. o Drogovic pegar dengue, se o Quebrar a Drogovic perna. quebrar a perna, É. os caras vão ter que botar alguém pra correr lá. Sim. Né? E eles não vão esperar acontecer pra correr atrás de alguém. Eles já Exatamente. têm alguém. Da mesma maneira que a Aston Martin tem opções. Uhum. A questão é, o Lance Stroll vai deixar essas opções correrem? Ou a Aston Martin vai escolher quem? Sim. Né? E isso que faz a diferença. Olha lá, Ana Heimer falando aqui, ó, falta ele ser um queridinho dos chefes da equipe, de preferência do Toto Wolff. O Drogovic? Acho que Ajudaria muito no caso dele. ser um queridinho de Toto Wolff ajuda demais, Sim. demais. O Túlio Oliveira falou assim, ó, o que eu vi e li de algumas notícias foram que foi uma cirurgia pequena para corrigir a outra, após a discussão nos boxes da própria Aston. Aí já tá tudo errado, né? Por que a outra cirurgia tem que ser corrigida? Então. Né? Assim, porque o Lance Stroll não tem dinheiro pra pagar um tem bom médico? qualificado, não. Né? Não tem. Enfim, complicado, né? Complicado. Eu acho que tem toda a cara de ele ter forçado demais pra voltar rápido e acabar agravando a lesão. Enfim. Tá aí, gente. Mandem suas opiniões aí sobre Drogovic, sobre Aston Martin, que eu sempre quero saber.